O bebê, quando nasce, é uma pessoa que não tem Deus. Agora, se o bebê nasceu no Brasil, o Deus dele provavelmente vai ser o Deus cristão, porque ele vai aprender com o pai e a mãe. Se ele nasceu na Arábia Saudita, vai ser o Deus muçulmano e assim por diante. Isso é uma prova cabal, né, que isso é uma herança cultural, não genética, que depende geograficamente de onde você nasceu e que é influenciada pela cultura. O que eu quero dizer com isso? É que o que essa evidência do tal do gene de Deus, nome horrível, tá? Que botaram na capa do livro, provavelmente para vender bastante esse livro aí, né? Está dizendo é que existe uma predisposição genética para pensar maior do que você mesmo. Agora, a questão Entendi. de Deus mesmo, da religião, ela é absolutamente cultural. Não existe um gene de Deus. Vou falar taxativamente aqui. Não existe um gene de Deus. Deus é uma coisa aprendida, é uma coisa que se aprende em casa, é uma coisa que se aprende na escola e que você carrega culturalmente para o resto da tua vida e geograficamente. Então, por exemplo, aquele teu bebê, ele não, nem sabe o que é Deus. Se aquele bebê chegar até a fase adulta sem nunca ter ouvido a palavra Deus, sem nunca ter ouvido a palavra religião, ou coisa dessa, ele não vai nem saber o que é isso, entendeu? Beleza? Não é genético, ele sabe disso porque alguém falou para ele. E na evolução da humanidade, na evolução cultural da humanidade, isso é relativamente bem sabido, que Entendi. no início, né, a galera achava que, sei lá, que uma pedra, né, não tem uma pedra aqui, mas imaginar que isso é uma pedra, achava que essa pedra tinha um espírito. Pela busca pelas respostas. Achava que uma árvore tinha um espírito, Sim, né? Achava sim. que tinha essa coisa a mais, que aí evoluiu para as religiões politeístas, que depois evoluiu para as monoteístas. Então, assim, do ponto de vista científico, a gente sabe que tudo isso é criação cultural da evolução humana. Então já Beleza? vou Só que puxar. e por isso que eu acho assim até curioso que em 2025 a gente ainda está discutindo umas coisas assim que eu acho assim tão básicas, mas por que eu acho que é isso? Porque a gente tem 10 mil anos de religião ou de evolução religiosa, e a gente tem 400 de ciência, e desses 400 de ciência, Edson, Cauê, é nos últimos 150 mesmo que a gente está resolvendo melhor um pouco as coisas relacionadas à evolução e à origem do universo. Ou seja, isso é muito recente. Então a gente tem uma herança científica relativamente recente, de 100, 150 anos, e a gente tem uma herança cultural, religiosa, de 10 mil anos, ou de pelo menos 5, 6 mil anos, dependendo da religião, acontecendo ao mesmo tempo. E, cara, essa herança de 5, 6 mil anos, ou no cristianismo de 2 mil anos, ela obviamente não vai desaparecer do dia para a noite, beleza? Porque cultura é uma coisa muito forte, que nem time de futebol. O time que você torce, geralmente é o time que o teu pai ou tua mãe Sim. estavam torcendo. E uma vez que você, por exemplo, vamos supor que você é corintiano, beleza? Teu pai era corintiano, tua mãe era, você é corintiano. Cara, para você deixar de ser corintiano, cara, vai ser muito foda. Você vai ter que ter realmente um baque muito grande. Por exemplo, qual é o corintiano que vai virar palmeirense? É muito difícil. Por quê? Porque ele se associa naquele grupo já na infância, já na adolescência, ele se sente pertencente àquele grupo, ele vai no estádio, ele vai naquela coisa toda, ele não muda. Religião é a mesma coisa. Time de futebol e religião tem exatamente essa mesma característica de uma herança cultural, geralmente de pai e mãe, perdão, e da família e dos amigos. A gente fecha naquilo e muda muito pouco. Pode mudar? Pode. O Edson é um exemplo, que mudou, ele era religioso e hoje não é mais. Tem gente que deixa de ser corintiano? Tem, mas é raro, tá ligado? Porque você vai ter que desapegar do seu grupo, né? Exato. E de todas as suas E crenças exato. passadas. E aí E você de vai ter que... acreditar, E você você- acha que estava certo e você é a dor interna e você fala, caramba, eu estava errado esse tempo todo. Exatamente. E- Então, e- quer dizer, e- se você passou 30 anos acreditando em um Deus ou torcendo para um time, para você parar de torcer para um time e torcer para outro, você vai ter a dor, né, de ter errado, assim. É a dor interna e a zoeira 30 dos anos outros da na sua questão vida. do time ainda. Tenta convencer um corintiano, por exemplo, que Palmeiras é melhor. Ou tenta convencer um palmeirense que o Corinthians é melhor. É impossível. Beleza? Da mesma maneira, é muito Você difícil. pode ter excelentes argumentos, mas não é Exato. seguir. Da mesma maneira, é muito difícil assim você convencer uma pessoa que está realmente há muitos anos numa determinada religião que existe uma outra possibilidade. Mas sacou? então por que é tão difícil convencer vocês dois de que talvez Deus existe também? Vocês também não estão em um lado desses times aqui? Então, por que não? Se tiverem evidências de que tem um Deus, e essa evidência teria que ser algo onde todos poderiam vê-la, ou apalpá-la, ou seja lá o que for, medi-la, e deveria ser replicável. Então, pensando numa questão científica, não é, eu tive uma experiência, então acredito agora que Deus existe. Tá, mas é a mesma coisa que o dragão na garagem do Carl Sagan.
entende? É uma evidência anedótica, eu não consigo replicar nem falsear isso. Então não serve. Como eu já tenho uma experiência relativamente longa, né? Mais de 20 anos aí, como cristão, mais uns 3 anos pensando que existia algum Deus, eu tive tempo para colocar em prova todas essas visões. Então, hoje para mim, para alguém chegar e falar, existe Deus e tudo mais, meu, tá, traz ele aqui, vamos conversar com ele, é onipresente, ele tá aí, tá, ele te ouve, você acredita que ele ouve suas orações? Acredito. Ótimo, cara. Chama ele aí, vamos conversar com ele que eu tenho umas dúvidas. Aí vai falar, não é bem assim. Eu falei, mas não tá aí? Tá. Eu não tô vendo. Como é que você me prova que ele tá aqui? Vai entrar no dragão da garagem. Mas você precisaria de provas sensoriais, então. Tem que ter tudo, porque afinal de contas, na própria Bíblia, as provas são sensoriais também. No Antigo e no Novo Testamento, Deus se manifestava de forma presencial. É verdade, entendeu? Né? Ele tinha a ele nuvem fazia um milagre, dele, fazia coisa, milagre né? continuamente, ele matava a galera também. Era Cadê os milagres hoje, né? Não tem. E aí tem gente que vai achar um monte de desculpa para isso. É o mesmo tipo de desculpa de narrativa que o pessoal cria. A gente tá falando lá de Satanás, eu até quero trazer também isso aqui só pra gente até fechar esse ponto, para entender a evolução de Satã. A gente tá no Satanás ainda, é verdade. Mas pensa, se você tá lá, uma coisa que o pessoal não para pensar, lá na questão de Jó também, é o seguinte: como é que eles falam da história de Satanás? Que ele era um anjo perfeito e não sei o que, ele foi lançado junto com a terça parte dos anjos pra terra. Tá. Aí você tá vendo a história de Jó, onde a galera já tem todo o comércio, tá tudo bonitinho lá, tá a vida acontecendo na terra. Onde é que Jó aparece? Lá com os filhos de Deus, andando numa boa, e Deus não fala, o que você tá fazendo aqui? Você tem que estar lá embaixo, eu te expulsei. Não tem isso, cara. Não existe isso. Ele tá lá numa boa junto com os outros. Então, é o que normalmente dentro da teologia, da parte histórica, eles vão falar o seguinte: o que acontece aqui, a palavra Satã, que quer dizer o acusador, o adversário, o opositor, é a mesma coisa que o papel de um promotor dentro de um tribunal. É alguém que vai procurar fazer a acusação ou vai procurar provocar de alguma maneira e a outra vai tentar fazer a sua defesa. Por quê? Porque a gente transporta a realidade que a gente vive aqui para o mundo espiritual, que obviamente não existe. Mas assim, por isso que a ideia de um Deus que é um rei e que tem os seus súditos. Por quê? Porque naquela época o pessoal também tinha o seu reino, que era o cara, o principal, e ele tinha os seus súditos. Pegou a ideia? E então, isso mostra que é uma criação humana. É a criação total humana. E aí você vai ver o quê? Satanás, ele é alguém que não é do mal ali. Ele simplesmente está fazendo o papel dele de provocar, e esse papel teria sido dado então pelo próprio Deus. E ele simplesmente está fazendo isso e Deus está nessa brincadeirinha com o ser humano. Então, assim, pode ver que nesse contexto de Jó, Satanás não era o anjo caído que estava fazendo um monte de besteira. Não. Inclusive, ele tem a permissão de Deus para fazer tais coisas. Agora, ele era um anjo de Deus. Ele era um anjo de Deus. Seria um anjo de Deus. Agora, depois disso, o pessoal vai pegar alguns outros textos do Antigo Testamento e vai colocar que é para um rei, e o pessoal vai falar que é para Satanás. Só que qualquer parte do versículo que você pega ali não dá para você aplicar para Satanás. Ele pega Ezequiel capítulo 38 e vai ficar falando ali, ó, eras tu querubim da guarda ungido. Aí você fala, tá, era o querubim. Querubim é um anjo. Esse anjo, então, era Satanás, porque diz que ele era perfeito e achou iniquidade nele. Mas ele fala que na multidão dos seus comércios você errou. Eu falo, mas então Satanás tinha comércio? Aí você fala, não, mas essa parte é do rei. Eu falo, não, peraí. Ou é do rei, ou é de Satanás. Você tem que decidir. Não, é que a parte que me convém, cherry picking. Isso aqui eu pego e coloco na minha historinha. Isso aqui não serve, nem vou falar a respeito. Do mesmo jeito, o pessoal faz com Jesus no Antigo Testamento. Eles vão pegar textos que, isso aqui encaixa na história de Jesus. Isso aqui serve. Mas isso aqui não encaixa. Nem fala. Deixa pra lá. Isso aqui é mistério. Cherry picking, né? É cherry picking. Escolhe só aquilo que você quer para mostrar o teu ponto de vista, por exemplo. Clássico aí, mas que tem uma certa... tem um problema de tem uma certa desonestidade intelectual. Cara. Não acerta. Tô sendo light aqui, né? Mas assim, de você não mostrar o resto da história, né? Esse é o problema. E é uma coisa que contradiz os próprios cristãos, porque eles gostam de falar só, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Só que aí você vai pegar o Novo Testamento todo, que eles vão pegar os textos para justificar que Jesus era o Messias, eles pegam só um versículo ou outro. Quando você pega o contexto, tem nada a ver. Isso aí geralmente é mais no protestantismo também, né? É no protestantismo, que o pessoal fala do sola escritura. O catolicismo ele já foi bem ruim, né? Porque se você pegar a Idade Média, Idade das Trevas, Cruzadas, Inquisição e tudo mais, é do catolicismo. Até hoje faz um monte de besteira. Eles eles resolveram ficar um pouco mais com a questão das crianças, né? Basicamente, os padres ficam lá abusando das crianças, mas a parte de perseguição deu uma parada, né? Mas assim, quando você pega o fundamentalismo, hoje está mais no protestantismo. Mas
você também verá isso em alguns adeptos do catolicismo. Sim. Que inclusive vão defender que aquilo que era feito antigamente estava correto. Sim. Não só isso. Tem uma parte positiva? Tem, no catolicismo. Muita calma nessa Eles hora. Aquilo que aceitam. era feito antigamente estava correto. Tem gente que fala. Inquisição, a perseguição. Porque a pessoa era herege. Ela estava falando. Hoje? Sim. É mesmo? Tem, mano. Tem. Tá brincando. Não tô, não. Já vieram convidados aqui que... A Inquisição foi top. Inquisição foi top. Torturar as pessoas. Você tá falando que deveria ter matado de mais pessoas. Tinha que ter matado mais gente. Eles falam, você tá falando contra a palavra de Deus. O Alberto não tá acreditando. Não tô acreditando. Não, imagina os espanhóis vindo aqui na América Central, as brutalidades que fizeram com os ameríndios, com os índios aqui, em nome de Deus, pra catequizar. Cara, os caras cortavam a mão da galera, botavam fogo na galera viva, assim. Caraca, e a galera hoje acha que isso tá... mas você sabe que no futebol, no futebol que você deu o exemplo, o pessoal também não sai matando, fazendo um monte de coisa, abusando da galera. Porque é outro grupo, né? Por causa do outro grupo. A religião e futebol levam a essa questão de violência. Por causa da crença deles. A política isso é uma coisa também. interessante. Política, religião e futebol, você se identifica com o grupo, cara, e é difícil você mudar com o grupo e você realmente incorpora os mitos daquele grupo. Cara, mas assim, esse é o foda, cara. A ponto de achar que a pessoa tem que morrer porque ela não concorda, velho. Agora, cara, mas desses três, só pra dar um... Não, claro. Desses três, eu acho que o pior de todos é o futebol, velho. Porque, pelo amor de Deus, de certa forma, a política e a religião estão atreladas ao ser humano, né? Ao propósito de vida, melhora da humanidade, enfim. Então, se você tem uma visão mais de esquerda, você pode acreditar que isso é melhor para a sociedade. É uma questão central da sociedade, certo? Agora, futebol, velho, o cara vai matar o outro por causa disso. Quer dizer, matar o outro por causa das outras coisas é muito errado. Mas eu falo, futebol é uma coisa tão superficial que mesmo assim consegue pegar a pessoa ali, entendeu?